Existem alguns acontecimentos em nosso planeta que deixam cientistas e pesquisadores impressionados. Dificilmente esses fatos seriam explicados por teorias convencionais da física, sem que seus horizontes fossem ampliados. Conheça, neste vídeo, sobre visitantes de universos paralelos. Os múltiplos universos. Os cientistas especulam que o nosso pode não ser o único universo existente. Podemos viver em um conjunto de universos infinitos ou paralelos, chamados de multiverso. Universos infinitos são uma consequência de várias teorias científicas. Por exemplo, se o espaço-tempo realmente durar para sempre, ele deverá, a partir de algum momento, começar a se repetir, uma vez que o número existente de partículas da matéria é finito e limitado. O Dr. Rangahan Cherry, pesquisador do Instituto de Tecnologia da Califórnia, localizado em Pasadena, examinou dados cósmicos de micro-ondas de fundo, coletados pelo Telescópio Espacial Planck, da Agência Espacial Europeia. Dentro desse brilho que sobrou dos momentos após o Big Bang, ele descobriu vários pontos em que a luz do micro-ondas estava muito mais brilhante do que deveria. Ele afirma que esses pontos brilhantes registrados podem ser uma das evidências da interação entre o nosso universo e algum outro, ou até mesmo outros universos, causando essa alteração registrada nesses dados cósmicos. A existência de múltiplos universos foi considerada cientificamente plausível. Se todos esses universos surgiram do mesmo Big Bang, provavelmente eles estão vibrando, expandindo e evoluindo juntos. E segundo essa teoria, se esses universos se tocam, a colisão resultante deixaria algum tipo de evidência, marca ou singularidade, de modo que, de variadas formas, a interação resultante poderia ser perceptível em ambos. O Homem de Taured. Um dos eventos mais desconcertantes do século XX aconteceu em um dia aparentemente normal num aeroporto japonês. Até hoje, ninguém sabe por que um viajante de negócios se tornou o coração de um enigma, que foi esquecido pelo mundo moderno. No ano de 1954, no aeroporto de Haneda, em Tóquio, era um dia tranquilo e normal como os outros, até o momento em que um avião vindo da Europa deixou seus passageiros. Enquanto a multidão avançava pela alfândega, um homem caucasiano de meia-idade, vestindo um terno, se aproximou e disse às autoridades que estava naquele país a negócios, e esta era a última das 3 viagens que ele havia feito naquele ano ao Japão. Sua língua principal era o francês, mas ele falava japonês e outros idiomas. Quando perguntaram a ele seu país de origem, as coisas ficaram estranhas. Ele afirmou de maneira tranquila e casual que era de Taured, que se localizava na fronteira entre a França e a Espanha. As autoridades disseram a ele que aquele país não existia, e que o único país existente ali, naquela região, tinha outro nome, apontando em um mapa o país de Andorra. Mas ele lhes apresentou seu passaporte, que realmente havia sido emitido por aquele país inexistente, além de também mostrar vários carimbos de visto, confirmando suas viagens de negócios anteriores ao Japão e outros países. No entanto, quando ligaram para a empresa com a qual ele disse que teria uma reunião, nunca haviam ouvido falar dele ou da empresa que aquele homem representava. Além do mais, o hotel em que ele havia reservado um quarto não tinha reservas para tal pessoa. Quando verificaram os documentos bancários de sua carteira, mesmo com a vasta experiência recebendo pessoas de vários lugares do mundo, os funcionários perceberam que o nome do banco presente naqueles papéis não existia em lugar algum. O homem misterioso ficou irritado. Os funcionários da alfândega lhe mostraram um mapa do mundo e apontaram para o pequeno país de Andorra, pensando que talvez esse fosse seu verdadeiro país de origem, e de alguma forma ele havia se enganado. O homem ficou ainda mais irritado, dizendo que Andorra não existia, mas era exatamente onde Taured deveria estar. Afirmando com muito orgulho que seu país existia ali, naquela região mostrada no mapa, há 1000 anos. Ainda chocado com aquelas informações, o homem misterioso foi detido pela alfândega e recebeu um quarto em um hotel próximo ao aeroporto para passar aquela noite, enquanto as autoridades tentavam descobrir o que estava acontecendo. Guardas foram colocados de vigia na porta do quarto do hotel, até que as investigações pudessem continuar no outro dia. Na manhã seguinte,
o mistério se aprofundou. O único residente conhecido de Tauride havia desaparecido completamente de seu quarto de hotel, mesmo tendo sido vigiado por 2 guardas em frente à porta a noite toda. E para piorar a situação, todos os seus documentos pessoais, incluindo o passaporte e carteira de motorista emitidos pelo país que não existia, desapareceram da sala de segurança do aeroporto. A polícia e os funcionários daquele local procuraram pelo homem misterioso, porém ele nunca mais foi visto. Era como se todo encontro com aquele viajante nunca tivesse realmente acontecido. Nenhuma documentação que verifique essa história ainda apareceu, mas foi mencionada em vários livros, como O Diretório de Possibilidades, de 1981, assim como no livro Estranho mas Real, Pessoas Misteriosas e Bizarras, de 1999. Devido ao seu final confuso, duvido que qualquer funcionário tenha redigido um relatório concluindo que o homem, e todas as suas evidências documentadas, simplesmente desapareceram. Os outros viajantes misteriosos. Surpreendentemente, viajantes fora de lugar, como o homem de negócios de Tauride, apareceram em muitas ocasiões. John Timbs escreveu sobre um homem chamado Jofar Voran, em sua publicação, Livro Anual de Acontecimentos na Ciência e Arte, de 1852, um almanaque que na época era conhecido por sua precisão sobre os fatos da atualidade na ciência e na arte. Segundo Timbs, Jofar Voran falava um alemão muito ruim, e quando foi inquirido pelo burgomestre de Frankfurt der Oder, uma pequena cidade alemã na fronteira com a Polônia, o estranho falou que se chamava Jofar Voran, e que veio de um país chamado Laxária, situado numa porção do mundo chamada de Sácria. Ele não entendia nenhuma das línguas europeias, exceto por seu alemão ruim, mas, segundo o burgomestre, o homem afirmava que lia e escrevia em laxariano, e nas línguas abramianas. Outro jovem que falava uma língua completamente irreconhecível, foi pego roubando um pedaço de pão em Paris no ano de 1905. Ele disse que era de Lisboa, que as autoridades supunham ser Lisboa, em Portugal, mas seu idioma não era português. Ele também não reconheceu o mapa de Portugal como sendo de sua terra natal. Tauride, Laxária e Lisboa podem estar lá fora em algum lugar, ou podem ser alucinações desses homens misteriosos. Se a teoria da existência do multiverso for confirmada, talvez poderemos dizer que esses lugares estranhos estão de alguma forma deixando rastros, e até mesmo pessoas em nossa versão do universo.